Fala galera, tudo bem? Quero trazer uma reflexão com vocês, quero compartilhar algo que eu tenho vivido, algo que eu tenho lido, uma palavra do Senhor e tem falado ao meu coração, e eu quero compartilhar isso com vocês no dia de hoje. Então, eu já queria pedir para você, se for possível, você compartilhar, curtir esse vídeo, marcar os seus amigos, envia para alguém essa palavra, que eu tenho certeza, da mesma maneira que tem falado ao meu coração, vai falar ao coração de alguém também. E o que eu queria compartilhar se encontra em Êxodo, no Antigo Testamento, no capítulo 32, né, vai falar sobre o bezerro de ouro. Naquele tempo, o povo, por um momento que Moisés se ausentou, né, da presença do povo, enquanto ele ia ao monte, né, falar com o Senhor, receber algo do Senhor, o povo clama a Arão para que levante, né, outros deuses para que eles possam adorar. O povo tinha necessidade disso. E ali Arão faz, né? Arão cumpre esse, vamos dizer, esse desejo, né? Do povo, pega o ouro, tudo aquilo que eles tinham, faz uma fundição ali com material e termina construindo o bezerro de ouro. Todos nós conhecemos essa história. Mas lá a partir do versículo 7 vai dizer, né, que depois Moisés ele desce irado com aquilo que ele está vendo, ele quebra as tábuas da lei e tal, e tudo acontece. E quando eu olho para esse texto, quando nós trazemos para os dias de hoje, eu não vejo diferença do que acontece nos dias de hoje, que acontece muitas vezes até dentro da igreja. E é estranho a gente dizer assim, né? Da mesma maneira que aquele povo estava sendo guiado por Deus, direcionado pela vida de Moisés, que através de Moisés Deus trazia o caminho que eles deveriam percorrer, o sinal que Deus dava e tudo mais. Eu não vejo diferença dos dias de hoje, porque é isso que acontece, sabe? As pessoas estão sendo direcionadas por algum lugar, por uma igreja, por um pastor, né? Ou até o próprio Cristo, né? Está direcionando as nossas vidas. E muitas das vezes, por um momento, a gente se dispersa, por um momento a gente fica disperso da presença, a gente fica disperso do caminho do Senhor, daquilo que o Senhor tem direcionado para as nossas vidas, e a gente começa a percorrer por outros lugares, onde os nossos olhos enxergam a necessidade de levantar outros deuses nas nossas vidas. E quando nós falamos de outros deuses, eu sei que a Bíblia está falando especificamente sobre um bezerro de ouro, mas se nós olharmos para as nossas vidas nos dias de hoje, se nós trazermos para os nossos dias atuais, quais são os ídolos que nós temos levantado? Sabe, nos dias de hoje, quais são os anseios que têm dominado o nosso coração e nos afastado da presença de Deus? Porque a partir do momento que você levanta algo, ou um objeto, ou um objetivo, ou uma adoração a algo que não seja o Senhor, isso te afasta da presença de Deus, sabe? Isso te leva para longe da presença de Deus. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós. Quais são os desejos, quais são os objetivos que têm nos afastado? E esses objetivos muitas vezes têm se tornado os ídolos do nosso coração, né? Tem um texto lá em Lucas 12, no versículo 34, o Lucas 12 ele vai falar, né, sobre algumas preocupações da vida que nós temos e tudo mais, mas lá no versículo 34 ele vai dizer assim: o seu tesouro é onde está o seu coração. Aquilo que é mais valioso para você, o seu tesouro da sua vida, é onde você tem dedicado o seu tempo, aonde está depositada a sua esperança, o seu coração. Então, quando nós vemos esse texto, nós olhamos para esse texto, eu imagino que seja fácil nós olharmos para dentro de nós e nós olharmos e analisar. Olhar para onde nós temos dedicado o nosso tempo, para onde a gente tem levado a nossa adoração, aonde eu tenho gastado mais energia, aonde eu tenho dedicado a minha vida. Será que eu tenho dedicado a minha vida à leitura da palavra, em busca da palavra do Senhor? Será que eu tenho meditado nessa palavra, a palavra que me instrui, a palavra que me ensina, a palavra que dirige os meus passos, me mostra o caminho que eu devo andar? Ou será que eu tenho depositado o meu tempo no meu trabalho somente, sabe? Tenho depositado o meu tempo nos meus planos, nos meus sonhos de crescer, de enriquecer. Eu não sei quais são os seus objetivos aqui na Terra. Mas existe um objetivo maior do que nós sonhamos para este lugar. Existe um objetivo maior de tudo aquilo que nós planejamos para viver nessa terra. O nosso objetivo é alcançar a presença, a misericórdia, a graça do Senhor. É alcançar a vida eterna ao lado do nosso Senhor Salvador, do nosso Criador.
Esse precisa ser o maior objetivo do nosso coração. É o objetivo de conhecer a cada dia mais o Senhor, de pregar a palavra do Senhor para aqueles que não conheçam, venham conhecer esse Deus. Eu não sei, mas eu sinto essa necessidade. Eu não sei vocês, mas eu sinto essa vontade, sabe, de que, cara, nós precisamos viver isso. E eu sei que nós podemos entrar naquela questão de falar assim, é muito fácil falar, mas difícil é viver. Eu sei disso. Eu sei que muitas das vezes, mesmo estando dentro da igreja, existem situações da vida que não é tão fácil assim de passar. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos a certeza que, por mais que passamos por situações difíceis, por mais que passamos por problemas, nós temos a convicção que existe um Deus. A convicção que existe um Deus que cuida da gente, um Deus que está conosco em todo o tempo, um Deus que tem direcionado as nossas vidas, um Deus que tem cuidado da nossa família. Mesmo em dias difíceis, Deus ele não deixa de amar as nossas vidas. Mesmo nos dias difíceis, Deus não deixa de cuidar das nossas vidas. Então, se nós olharmos para dentro da Bíblia, nesses dias difíceis, nós vamos passar por eles. Sabe? Por mais que seja difícil, mas nós vamos passar por eles. Porque o Senhor ele está conosco. A nossa força ela não é suficiente para suportar tudo que esse mundo tem para nos oferecer de ruim. A força do nosso braço, nós não conseguiríamos nem metade. Mas quando nós estamos fortificados no Senhor, quando nós estamos fortalecidos em Jesus Cristo, nós somos capazes de enfrentar esse mundo, nós somos capazes de enfrentar os problemas, diversidade, tudo que tem, sabe, muitas vezes assolado as nossas vidas, os medos, não sei. Cara, mas nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos acreditar no Senhor. Eu quero te aconselhar, leia a palavra do Senhor. O ano de 2026 está começando, eu fiz um plano, eu falo, cara, esse ano eu quero ler a Bíblia, o ano por toda, tem uma Bíblia em ordem cronológica, eu já comecei, estou lendo, estou em Êxodo aqui, como eu expliquei, né, até, na verdade, estou até um pouquinho mais para frente, mas eu comecei já, tô tudo certinho, e, cara, eu quero manter assim, sabe, porque é o desejo de conhecer mais e mais o Senhor, se aprofundar mais na palavra do Senhor. Então, que isso não seja apenas um desejo do meu coração, mas que seja um desejo do seu coração, e que você possa alcançar isso. E é isso que eu quero compartilhar com você. Eu quero te encorajar nesse dia, eu quero te encorajar nesse ano, você se aproximar um pouco mais de Deus, você tirar os ídolos da sua vida, outros ídolos do seu coração para viver algo pleno diante da presença do Senhor, para viver o sobrenatural de Deus de fato. E é isso, beleza? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que faça sentido para a vida de vocês, como tem feito sentido para a minha vida. Aqui eu quero compartilhar, né, tudo que eu tenho lido, tudo que o Senhor tem falado no meu coração. Eu sei que muitas pessoas podem ser alcançadas por essa mensagem, muitas pessoas podem ser salvas, né, por essa mensagem que nós pregamos. E então, se você puder compartilhar, se você puder curtir, comentar, vai ser um prazer poder interagir com vocês. Beleza? Muito obrigado. Valeu!